Que a graça do Senhor seja contigo. Vamos dar continuidade ao nosso curso de especialização em teologia protestante. O assunto é João Calvino. Calvino estabeleceu uma cruzada pessoal contra a idolatria de seu tempo. A idolatria é um fenômeno muito sutil. Pode ir da forma mais grotesca, mais agressiva, mais ínfima, até a forma mais elaborada e sofisticada que existe. A idolatria é uma das formas do diabo se manifestar para ir causando uma fissura entre Deus e o homem. Uma vez aberta a fissura da idolatria, vai acontecendo um distanciamento, um afastamento, uma apostasia. O próprio diabo é um idólatra. Ele mesmo abriu uma fissura, um fosso, um abismo entre Deus e ele. Se alguém imagina que algum dia o diabo viu o próprio Deus, é por desconhecer a doutrina do Novo Testamento. Cristo disse: Deus jamais foi visto por ninguém, não pode ser visto. O que os anjos contemplaram antes da vinda de Jesus eram as visões da glória de Deus, teofanias, a sua majestade, o seu poder, mas não a sua invisibilidade. Preste bem atenção. Deus é invisível, e por ser invisível, ninguém jamais o viu. Só Deus pode ver Deus. O diabo nunca havia visto Deus. Caiu e tornou-se o maior de todos os idólatras, um fabricador de ídolos. E é uma das suas artimanhas para afastar os homens de buscar a verdade. Cria-se uma fissura, na fissura estabelece uma idolatria, um culto ao ídolo. Essa fissura causa um afastamento, esse afastamento um distanciamento, e o distanciamento a apostasia. João Calvino lutou contra todas as formas de idolatria que haviam no seu tempo. Ele compreendia a espiritualidade de Deus como algo transcendente. Tanto é que alguns dos seus biógrafos, estas pessoas que escrevem sobre Calvino, dizem que ele beirou o deísmo. Ele ficou na fronteira entre o teísmo e o deísmo. Por quê? Porque o teísmo fala que Deus ele é providencial, portanto, está presente nas minúcias da nossa existência, no dia a dia, providenciando a veste para a erva que hoje existe e amanhã não existe mais, o grão de alimento para o passarinho que hoje está em pé, amanhã é deitado por terra, e o próprio Deus contando a quantidade de fios de cabelo que há em nossa cabeça. Quantos palmos de estatura que nós temos? Quantas horas nós temos no curso da nossa vida? Isto é providência. Deus se intromete no detalhe da nossa existência. É da conta dele. Ele faz isso por amor. Ele faz isso porque ele é Deus. Agora, o deísmo com D não é igual ao teísmo com T. Alguns biógrafos dizem que Calvino, por causa do conceito de transcendência de Deus, tanto que ele via Deus distante, majestoso, luminoso com N de navio, que ele beirou o deísmo. Ele tinha dificuldade em ver Deus tão distante e tão próximo. Calvino exaltou muito a majestade de Deus, mais do que qualquer um dos outros
reformadores. Deus muito distante mesmo. Deus não pode ser atingido por nada deste mundo. É Ele o Senhor absoluto, total e perfeito de todas as coisas. Mas ele não se tornou um deísta também. Calvino não. A sua teologia demonstra Deus nas suas providências dentro do mundo. Se existe a transcendência, Deus fora, também existe a imanência, Deus dentro. Ao lado de Calvino, se você ler as obras de Martinho Lutero, vai descobrir que Lutero falava de Deus de duas maneiras: o Deus absconditus e o Deus revelatus. O que é o Deus absconditus? É o Deus que se esconde. É o mesmo Deus transcendental de Calvino. Deus absconditus é aquele que está para além de toda a revelação. A revelação não comporta a transcendência de Deus. Entendeu? Por mais que Deus se revele através de teofanias, revelações, visões e até da própria encarnação do Verbo de Jesus, ainda assim é impossível que Deus se revele na sua totalidade. Deus absconditus, Deus que está para além da possibilidade de toda a revelação que qualquer pessoa possa absorver. Não se trata de entender sobre Deus, mas sim de nós não termos capacidade, suficiência, natureza, condições de abarcar a revelação de Deus. Vamos supor que ele pudesse se revelar na sua totalidade. Se isto acontecesse, nós seríamos divinizados, porque só Deus pode abarcar o próprio Deus e conhecê-lo em profundidade sem ser destruído com isso. O conhecimento do Deus absconditus, ele é infinitamente transcendente, é gigantesco. Lutero sabia disso e falava do Deus absconditus, que não pode se revelar, e o Deus revelatus. O Deus revelatus, especialmente através de sua palavra. Nós vamos abrir um bloco no nosso curso para falar do lugar das Escrituras na vida dos reformadores: Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Ulrich Zwinglio, Philippe Melanchthon. Nós, no próximo módulo, teremos um bloco somente para falar da divisa da Reforma Protestante, que é as Escrituras somente. Pois então, voltemos aqui a Calvino. Ele tinha uma impressão da majestade de Deus que era algo transcendente. Para Lutero, é o Deus absconditus, o Deus revelatus através das Escrituras, especialmente através das Escrituras. Mas Calvino, ele tinha uma doutrina do Espírito Santo que falava das Escrituras e do Espírito Santo, não significando que o Espírito Santo e as Escrituras se chocam, se contradizem. Ela fala uma coisa e ele fala outra. Não, mas o Calvino, ele fala da presença imediata do Espírito Santo em cada coração, mesmo que eu não compreenda a doutrina das Escrituras. Ou seja, as Escrituras, elas vêm consoante ao Espírito de Deus, lado a lado. O Espírito Santo usa a linguagem das Escrituras para falar sobre Deus. Tudo o que Deus poderia falar sobre si, falou através das Escrituras. Cabe a nós, enquanto filhos de Deus, irmos ao livro sagrado e estudarmos a sua palavra para saber qual que é a sua vontade. Foi por isso que Calvino não caiu para o deísmo, porque o deísmo
além das Escrituras, fala de uma revelação chamada revelação da teologia natural. Eu uso o meu intelecto, uso a minha razão e consigo chegar até o conhecimento de Deus mesmo sem as Escrituras. Isto é, deísmo, com D de dado. Calvino não vai para o deísmo. Ele fica restrito às Escrituras, dizendo que o Espírito utiliza a palavra das Escrituras para revelar Deus. Mas por mais que se revele Deus, ele vai sempre se distanciando por causa da sua transcendência. E depois Deus vai entrando ao mundo por causa da sua imanência. Esse distanciamento entre nós e o nosso Deus dá ocasião para a idolatria. Tanto é que o período da Idade Medieval, também chamada Idade das Trevas, é o período em que a idolatria ela se multiplicou visceralmente na sociedade católica cristã. Visceralmente porque tomava conta do interior das pessoas a idolatria. Eram cruzes ou pedaços da cruz de Cristo espalhados pelo mundo inteiro. Os reformadores chegam a dizer que havia tantas cruzes no mundo, tanto pedacinho da cruz do mundo, tanto pedacinho da cruz de Cristo no mundo, que daria para encher um barco inteiro e fazer uma outra embarcação. A superstição tomava conta, a idolatria tomava conta. O espírito de idolatria havia tomado conta do cristianismo. Calvino fez uma cruzada pessoal contra a idolatria. Deus é transcendente, mas Deus também é imanente. Se ele é imanente, ele se revelou. Se ele se revelou, foi através das Escrituras. E as Escrituras, elas condenam terminantemente a aproximação entre Deus e os homens pela mediação de um ídolo. Deus não pode ser encontrado por intermédio de um ídolo, porque o ídolo é uma abominação contra Deus. Nas palavras de Jesus, ele radicalizou e disse: Deus é Espírito. Não há como você chegar a Deus senão em Espírito. Mas o Cristo, tão sábio em todas as palavras, diz: e verdade. Espírito e verdade. Porque se você se aproximar de Deus em espírito, sem a verdade, você comete idolatria. É a verdade que manifesta o Espírito, e no Espírito deve haver a verdade. Se você procurar verdade em você, no seu coração ou no mundo, você vai esbarrar na mentira, porque a verdade não está em nós. A verdade não está fora, lá no mundo. Onde está a verdade? A verdade está em Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tenho que adorar a Deus. Quero adorar a Deus. Preciso adorá-lo em espírito e em verdade. Significa com o Espírito Santo e com Jesus. Não é tão difícil assim a gente raciocinar pelas palavras de Jesus. A adoração deve acontecer em trindade. O adorador com o Espírito Santo e Jesus, nesta trindade. Com esta trindade, nós entramos em unidade. Na unidade do Evangelho, na unidade da fé. A nossa unidade com o Espírito Santo e com Jesus quebra o espírito de idolatria e dispensa todo tipo de mediadores que existem. A idolatria é um fenômeno sutil. Ela vai se intrometendo na espiritualidade cristã. Ela vai colocando alternativas para o adorador. Já que eu não consigo alcançar o Deus transcendente, mas quero, e ele não se torna imanente, ele não vem a mim, eu faço uma torre de Babel. Construo um altar ou um andor,
moldo um ídolo, uma imagem de Deus, e assim começo a invocá-lo, como os israelitas fizeram com o boi no deserto, quando eles fizeram o bezerro de ouro e ali o adoraram. João Calvino colocou-se numa luta pessoal contra a idolatria. E por que pessoal? Porque ele também poderia ser vítima da própria idolatria contra a qual ele lutava. Eram muitos ídolos. As igrejas da Idade Média, da porta até o altar, era uma expressão escancarada de idolatria. Adoração a Deus mediado por imagens, nomes, uma infinidade de intercessores. A luta de João Calvino contra essa idolatria mais grotesca, mais ostensiva, causou nele um refinamento teológico. Preste atenção. Para que você faz um curso de especialização em teologia? É para acontecer um refinamento teológico. Existe uma teologia que ela é fundamentalista, é a base, é para nós começarmos a pensar sobre Deus. Mas com o passar dos anos, você não se afastando do estudo contínuo, do estudo cuidadoso, do estudo honesto da teologia, porque em suma, em resumo, nós não estudamos Deus, estudamos sobre Deus. Deus está para além de qualquer estudo, ou Deus não é objeto a ser estudado, e sim adorado. Mas sobre Deus é o que nós estudamos. O que vai acontecer com o teu espírito? Você vai ser refinado. A sua espiritualidade vai passar por uma refinaria, por um refinamento teológico. E você vai começar a identificar as sutilezas da idolatria. A palavra idolatria, ela tem no seu radical o ídolos dos gregos. O que é o ídolos? Ídolos é a imagem, é aquilo que está na minha imaginação, na minha ideia. Ídolos, ideia, é o Deus que eu idealizei, idealizo, imagino, vejo. Deus não pode ser visto, Deus não pode ser imaginado, Deus não pode ser desenhado, mas Deus deve ser adorado. Calvino, ele partiu para o refinamento teológico, rejeitou de primeira qualquer manifestação iconográfica de Deus, iconológica de Deus ou pictórica. Não queria ver Deus através das imagens, através dos ídolos, através das estátuas e nem mesmo através do templo. Por quê? As religiões, elas praticam a idolatria. Algumas delas admitem, é um ídolo. Mas quando você vai para o hinduísmo, por exemplo, eles dizem, nós não somos idólatras, porque nós sabemos que o Deus transcendente, o Brahma, que está lá no Nirvana, ele não pode ser visto. Aí você pergunta, mas por que essas milhares e milhares de estátuas de imagens diferentes? E os mestres do hinduísmo vão explicar. São metáforas. Sabemos que não é o Deus, mas uma representação do Deus. Nós não somos idólatras. A mesma coisa acontece com o catolicismo. O catolicismo não admite que existe idolatria no seu cristianismo. Ora, mas toda igreja que você vai tem uma estátua de Maria, de Pedro, de João, dos anjos. Existe uma mariolatria na igreja católica. E eles dizem, não existe. Ué, então o que é tudo isso? Aí eles vêm nos explicar a diferença entre duas palavras. Uma é latria. Latria é
adoração. A outra é doulia. Doulia é serviço, reverência. Para os santos, para os anjos, para os profetas, eles prestam homenagens. Doulia, serviço, veneração. Latria, só para Deus. Mas a gente iniciou esse vídeo explicando para você que a idolatria ela é sutil. Há uma sutileza na idolatria que vai desde a maneira mais grotesca, um pedaço de pau esculpido com velas e andores, até a maneira mais sutil, que é através da teologia. A teologia pode idealizar Deus, estilizar Deus, esculpir um Deus invisível. Veja só, Calvino discerniu isso, que até a própria teologia pode causar a idolatria. Mas ele estava numa batalha pessoal, numa guerra pessoal, numa cruzada pessoal contra a idolatria. Começando com as maneiras mais grotescas. As igrejas reformadas não trazem o mesmo formato das igrejas católicas medievais. É o santuário. Mas eles nem mesmo chamam de santuário. É uma capela. É a casa de Deus, ou casa de orações. É um templo. Mas eles evitam inclusive usar a palavra templo. Também você não tem ali altares, representações através de ícones e de imagens. O púlpito fica no centro e é ocupado pelo pregador da palavra de Deus, e a palavra de Deus ocupa a maior parte da liturgia do culto. É a liturgia da palavra. Mas por mais que a gente faça uma reforma do ambiente de culto, da liturgia, da estética, a idolatria não se vence simplesmente assim, porque ela está presente no espírito humano. O espírito humano, ele é tendente a idolatrar Deus. E como que se idolatra Deus? Mais uma vez, você vai lá e cria uma imagem, um estereótipo ou um protótipo, uma maquete de quem Deus é. Calvino, ele vai lutar contra isso aí, e ele absorveu um conceito que é o conceito da luminosidade de Deus. Vou ler aqui um pouquinho o comentário de Paul Tillich sobre esse conceito de luminosidade de Calvino. Deus é luminoso, é inatingível, terrível e ao mesmo tempo fascinante. Calvino fala de Deus em termos de natureza luminosa. Distingue-se de todos os ídolos e dos deuses do politeísmo. Não se pode falar diretamente a respeito de Deus por causa de sua transcendência radical. Olha só, não podemos falar de Deus diretamente. Falamos sobre Deus, mas não falamos diretamente de Deus. Isto é impossível. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele subiu até o terceiro céu mediante um arrebatamento e ouviu palavras inefáveis. Não há um vocabulário entre nós que possa nos fazer chegar ao divino. Todo o nosso vocabulário é por aproximação, é metafórico. Por isso, há um risco de nós idealizarmos Deus, ou fazermos até uma caricatura. Calvino desenvolveu curiosa teoria do simbolismo cristão, porque a gente vai lutar contra a idolatria. Ainda assim, nos utilizamos de alguns símbolos. A própria Bíblia é um símbolo. O púlpito
é outro símbolo. O posicionamento das cadeiras em relação ao ministrante é outro símbolo, sem falar da ceia e do batismo. Nos utilizamos de símbolos. Como é que eu vou me apropriar da revelação em verdade se eu tenho que utilizar os mediadores que são os símbolos? Aí o Calvino vai dizer: os símbolos são significações da essência incompreensível de Deus. Acreditava que os símbolos deviam ser momentâneos, prontos a desaparecer e a se negar. Não são a coisa em si. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para você pensar um pouco, porque eu tenho que continuar falando muito ainda sobre João Calvino. Mas o ponto essencial é o seguinte: eu tenho que utilizar os símbolos. Mas o que Calvino fala sobre o símbolo? Que ele não é a coisa em si. Nós o utilizamos para que ele desapareça, para que ele seja descartado. Utilizamos momentaneamente, mas não nos apegamos ao símbolo, porque o apegamento ao símbolo pode nos levar também à sutileza da idolatria. Começamos a ficar tão aficionados no uso do símbolo, da ceia, do batismo, da Bíblia, do púlpito, da igreja, que a gente vai se afastando de Deus de novo, ou Deus vai se afastando. Lembre-se do início do vídeo. Cria-se uma fissura, essa fissura causa um afastamento, do afastamento vem um distanciamento, e do distanciamento a apostasia, o abandono da fé. Pergunte para si mesmo: você é um adorador ou você é um idólatra? No grego, a palavra adorador é latria mesmo. É latria. Então eu vou perguntar de novo: você é um adorador ou você é um idólatra? Como você adora a Deus? Em espírito ou em espírito e em verdade? Como saber que a tua adoração não beira a idolatria? Como ter certeza? A ideia de Calvino, tá bem? É justamente que a gente venha a se relacionar com Deus e não com o símbolo. Porque se você se relaciona com o símbolo, pode criar um ídolo. Agora, como que você vai adorar a Deus ou se relacionar com Deus? É sabendo que este aqui é provisório, é representativo, é momentâneo e descartável. Mas Deus não é assim. A verdade do símbolo nos leva para além do símbolo. A melhor contemplação do ser divino se dá quando a mente se transporta para além de si com admiração. Fica essa palavra por enquanto. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Sou o professor Rogério de Souza e esse é o seu curso de especialização em Teologia Protestante, ainda falando sobre Calvino. Próximo vídeo eu quero falar sobre providência e predestinação. Olha o perigo.